Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Biofísica para os alunos do curso de Fisioterapia. Atenção aos recados, por favor. Então, a nota da P1 ela já foi lançada, né? Já está no sistema. Então, falta agora a nota da P2 para fechar o semestre, tá? E a nota da P2 ela vai ser dada pela média de duas atividades que vocês devem realizar no portal do aluno. São as atividades dos dias 21/5 e 28/5. Então é importante que vocês façam essas atividades, porque a média destas duas atividades vai representar aí a nota da P2, certos? E todas as outras atividades já realizadas no portal do aluno, essas atividades irão compor a nota do EDP, tá? E só para complementar esse assunto aí das atividades, para o fechamento do semestre, é importante que todas as atividades do portal do aluno sejam realizadas até o dia 8/6, certos? Muito bem, gente. Que mais? No começo do semestre, nas primeiras aulas, eu passei um cronograma para vocês com o conteúdo da disciplina aí, de biofísica. E eu gostaria de avisá-los, né, que esse conteúdo programático ele foi cumprido. Então, mesmo nessa situação em que nós estamos vivenciando devido aí à presença do coronavírus, vocês não tiveram qualquer tipo aí de prejuízo em relação ao conteúdo da disciplina de biofísica. Certos? Muito bem, gente. O que mais? Esta é a nossa última videoaula, tá? E eu gostaria de fazer um encerramento dessa disciplina de biofísica, fazendo aí uma revisão de todo o assunto que nós vimos aí ao longo do semestre. E para fazer essa revisão, eu fiz aí algumas questões para a gente resolvê-las aí em conjunto, tá? Muito bem. As primeiras questões, elas estão relacionadas aí com a parte introdutória da biofísica, como por exemplo, né, a questão 1, né? Defina a biofísica, tá? Então, se vocês lembrarem, né, a definição de biofísica pode ser dada aí da seguinte forma, né? É uma ciência aí de caráter multidisciplinar que estuda os processos físicos, bioquímicos e físico-químicos que ocorrem nos seres vivos, tanto no plano microscópico quanto no plano macroscópico, tá? E mais, né? A biofísica é o estudo da matéria, né, massa, da energia, espaço e tempo nos sistemas biológicos, ou seja, nos seres vivos, tá? Então essa é uma definição de biofísica. E ainda nesse sentido, nós temos aí a questão de número 2, que faz parte aí também desse conceito aí de biofísica. Então vamos lá. Assinar a alternativa correta. De que se compõem aí os seres vivos? E aí, gente? Então, de acordo aí com a definição de biofísica, a melhor alternativa aí para essa questão está na letra qual? Letra C. Muito bem, tá? Então, ó, continuação da questão 1, né? Então, os seres vivos são compostos aí por matéria, massa, que utilizam e produzem energia, ocupam lugar no espaço e vivem na dimensão chamada tempo, tá? Então, a alternativa correta é a letra C,
Certos? Acertaram? Muito bem, gente. Mais uma questão, ainda nessa parte introdutória, que fala aí sobre as grandezas físicas. Lembram? Então vamos lá. Então, grandeza física é tudo aquilo que pode ser quantificado, medido ou expresso por um número matemático ou uma unidade de medida, tá? E a padronização destas unidades de medida é feita aí pelo Sistema Internacional de Unidades e Medidas, popularmente conhecida aí como SI, tá? E qual que é a importância dessas grandezas físicas? Na verdade, né, elas vão ser aí utilizadas para quantificar aí uma série de fenômenos relacionados aí aos seres vivos, tá? Essa é a importância aí das grandezas físicas. Elas podem ser utilizadas para quantificar aí diferentes processos biológicos. E de maneira geral, nessas grandezas físicas, elas podem ser divididas em dois grandes grupos. São as grandezas físicas fundamentais e as grandezas físicas derivadas, tá? Aqui eu coloquei essa tabelinha para vocês, tá? As grandezas físicas fundamentais, nós temos as 5, né? Mas de interesse biológico temos 4, como por exemplo, a massa, tempo, comprimento, temperatura, tá? E a partir dessas grandezas físicas chamadas de fundamentais, são originadas aí outras grandezas físicas classificadas, né, como derivadas, tá? Exemplos dessas grandezas físicas derivadas: aceleração, velocidade, pressão, densidade, área, força, tá? Muito bem. E vamos à questão, então, né? Assinale a alternativa correta que indica apenas a presença de grandezas físicas derivadas, tá? Então, você vai ter que assinalar aí a alternativa em que não deve estar presente as grandezas físicas fundamentais, tá? E a melhor alternativa aí, a alternativa correta para essa questão está na letra E, né? Força, velocidade, aceleração e pressão, tá? Nas outras alternativas, nós vamos ter a presença aí de uma ou mais grandezas físicas fundamentais. Certos? Muito bem. Ainda, né, na parte introdutória, nós temos aí a questão 4. Um radioisótopo é injetado no vaso arterial de um atleta e leva 6 segundos para percorrer uma distância de 1,2 metros no sistema circulatório até ser detectado no cérebro. Aí nós temos a pergunta, né? Qual a velocidade de difusão desse marcador? Tá? Então, para isso, nós vamos utilizar aí uma grandeza física, né? Que é a velocidade. E a fórmula da velocidade, né? É ΔS sobre ΔT, tá? E, então, é só usar a nossa formulinha, né? Velocidade ΔS sobre ΔT, né? O ΔS é o espaço percorrido, que é dado em metros, e no exercício, esse espaço percorrido é de quantos metros? Quantos? 1,2 metros, né? Distância dividido por tempo, né? E o tempo desse percurso aí é de quantos segundos? 6 segundos, tá? Então, fazendo a continha, 1,2 divide por 6, nós vamos chegar aí na velocidade de difusão deste marcador, que vai ser aí em torno de 0,2 metros por segundo. Certos? Muito bem, gente. Então, essas questões foram da parte introdutória da biofísica, tá? Próxima questão, estão relacionadas aí com a termodinâmica, lembram? Então, vamos lá.
Então, até a termodinâmica, as aulas ainda eram presenciais, né? E sobre a termodinâmica, coloquei aqui, acho que duas questões, né? A primeira e a número 5, o que são reações exotérmicas e endotérmicas, né? Essa é fácil, né? Lembram? Então, reações exotérmicas são aquelas reações em que ocorre a liberação de calor, tá? Então, a reação exotérmica libera calor. E o contrário ocorre, né, nas reações endotérmicas. Reações endotérmicas, elas absorvem calor, tá? E ainda na parte de termodinâmica, né, nós temos aí, vimos também reações exergônicas e endergônicas, tá? Então nós temos reações exotérmicas, endotérmicas, exergônicas e endergônicas, tá? Essas reações endergônicas, elas estão relacionadas com as reações do metabolismo, tá? Reações, é, reações exergônicas, por exemplo, né, são reações em que ocorre a liberação de energia. Só que essa energia não é o calor, igual na reação exotérmica. As reações exergônicas liberam um tipo de energia útil, que é utilizada pelas células. Essa energia é chamada de ATP, certo? Então, as reações exergônicas liberam aí ATP. As reações exergônicas, elas fazem parte aí das reações catabólicas, né? São reações do metabolismo em que ocorre aí a degradação de nutrientes, certo? Então, reação exergônica libera ATP, energia. E as reações endergônicas, para elas se processarem, elas precisam de uma energia. Qual é essa energia? O próprio ATP, tá? As reações endergônicas também fazem parte aí das reações do metabolismo, tá? Elas vão fazer parte das reações anabólicas, ou seja, reações relacionadas com a síntese de nutrientes, tá? E do metabolismo, né, quando nós falamos aí em nutrientes, são os principais macronutrientes da nossa dieta, né? Carboidratos, lipídios e proteínas, certo? Muito bem, gente. Próxima. Aí nós vamos aí para as questões envolvendo aí a membrana plasmática e o transporte celular. Se não me falha a memória, hora que nós entramos aí nessa parte das membranas, houve aí a questão aí do isolamento social, né, da quarentena, tá? Então, a partir da membrana plasmática, uma aula nós tivemos ainda em sala de aula, né, presencialmente, e a partir daí as aulas aí foram via remota, tá? Então, vamos lá. Então, questões aí sobre a membrana plasmática e transporte celular. O que nós temos aqui? De alternativa, né? 7. A membrana plasmática é um revestimento relativamente fino que envolve a célula. De acordo com o modelo do mosaico fluido, essa estrutura é constituída por... Tá? Então, ao longo do tempo, nós tivemos aí vários modelos para elucidar, para explicar a constituição da membrana plasmática. Atualmente, o modelo aceito é o modelo do mosaico fluido. Lembram? Qual que é a característica desse modelo? A característica desse modelo está na alternativa... Alguém chuta? Alternativa C, tá? Então, o modelo do mosaico fluido
Ele fala que a membrana plasmática é constituída aí por uma dupla camada de lipídios, né? Qual lipídio? Os fosfolipídios. Então, nesse modelo, nós temos aí uma dupla camada dos fosfolipídios, e nesses fosfolipídios estão inseridas proteínas, tá? Então, a alternativa correta é a letra C, certos? O que mais, gente? Agora, sobre transporte celular, né? Para controlar o que entra e o que sai da célula, nós temos então a presença, né, da membrana plasmática, tá? Então, a membrana plasmática controla o que entra e o que sai da célula. Observe as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente o nome dada a capacidade da membrana plasmática de selecionar essas substâncias que entram e que saem da célula, tá? Então, nós temos aí nessas alternativas, né, a melhor característica aí está em qual letra? Então, ela seleciona o que entra e o que sai. Logo, essa característica é chamada de permeabilidade seletiva, tá? Então, através dessa permeabilidade seletiva, a membrana plasmática, ela seleciona o que entra e o que sai da célula. E a permeabilidade seletiva, ela vai se dar basicamente através aí dos transportes transmembranares, tá? Transmembranares, tá? São os transportes ativo e passivo, por exemplo. Certos? Muito bem. 9, né? Marque a alternativa que indica corretamente o nome do transporte caracterizado pela passagem de moléculas do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, por uma membrana plasmática, e sem a ajuda de nenhum composto presente na membrana, tá? Então, essa descrição aí da questão 9 diz respeito aí a um tipo de transporte classificado como passivo, tá? Então, a membrana, a molécula descrita aqui, ela consegue atravessar aí a membrana e sem a ajuda de proteínas transportadoras, tá? Isso é um tipo de transporte classificado como passivo, tá? E esse transporte, esse tipo de transporte descrito é o que nós temos na alternativa, na letra B, difusão simples, tá? É um tipo de transporte passivo em que a molécula consegue atravessar aí a membrana plasmática, tá? E consegue fazer isso porque essas moléculas têm a mesma característica, a mesma composição aí na membrana plasmática, tá? Na verdade, são moléculas aí lipossolúveis, de alta permeabilidade, tá? Muito bem, gente. E a 10? A 10 aí é um tipo aí de transporte, né? Também passivo, que é a osmose. E o que é a osmose, né? A osmose representa a passagem de água, tá? Então, o fluxo de água através aí da membrana plasmática entre os meios intra e extracelular é chamado de osmose, tá? E qual que é o sentido aí do fluxo de água na osmose? Então, gente, na osmose, a água se movimenta do meio hipotônico, que é aquele meio de maior concentração de solvente, menor concentração de soluto, para o meio hipertônico, que é aquele meio, né, de menor concentração de solvente e maior concentração de soluto, tá? Então, é assim que se dá o fluxo de água através da membrana plasmática, né? Sempre
como é um transporte passivo, né, obedece sempre aí a lei da termodinâmica, né, o fluxo de matéria sempre do meio de maior para o de menor concentração, certos? Muito bem. 12, nós temos aí qual a importância da bomba de sódio e potássio, né? A bomba de sódio e potássio é um transporte classificado aí como ativo, ou seja, eles precisam de energia, daquela energia útil chamada de ATP. Então, é um processo que precisa de ATP para que ocorra, tá? E a bomba, a importância, né? Então, a bomba de sódio e potássio é responsável pela criação do potencial de membrana de repouso, ou seja, pela polarização da célula. Isso é um evento essencial para células excitáveis, principalmente neurônios e músculos, tá? Então, o transporte ativo responsável pela polarização das células é a bomba de sódio e potássio, tá? Muito bem. E pegando um gancho, né, através aí dessa polarização celular, nós temos as questões relacionadas aí com a bioeletrogênese, né? Nós ficamos aí algumas aulas, né, várias aulas, falando aí sobre a bioeletrogênese, tá? E a primeira questão aí desse sentido aí, nesse contexto, é para definirmos aí, né, o que é a bioeletrogênese, tá? Então vamos lá, né? Tá implícito, né? Bio é vida, gênese é criação, elétrons, né? Eletricidade. Então, criação de eletricidade a partir aí de um organismo vivo, tá? Então, a definição de bioeletrogênese é a capacidade que as células excitáveis, né, células excitáveis, neurônios e células musculares, apresentam de gerar aí sinais elétricos, de produzir eletricidade. Tá? Isso é a bioeletrogênese. Tá? E aí, em relação a esse sentido, na bioeletrogênese, nós temos aí esse famoso gráfico, né, que representa aí o potencial de ação, tá? Então, para que o potencial de ação ocorra, né, potencial de ação é um estímulo nervoso, tá? Pode ser sinônimo de estímulo nervoso. É fundamental, né, para neurônios, tá? Principalmente. E também para células musculares exercerem suas funções, tá? Então aqui nós temos aí o potencial de ação, e para que o potencial de ação ocorra, é necessário que essas células excitáveis, elas estejam aí naquele estado, né, de polarização de repouso, tá? Aquele estado de polarização de repouso, né, como eu falei. Potencial de repouso, né? Então, o que é o potencial de ação? Então, vamos lá. Então, potencial de ação nada mais é do que uma inversão do potencial de membrana de repouso, tá? O potencial de ação é o sinal que é gerado, conduzido e transmitido entre neurônios, né? E também entre neurônios e músculos, tá? Isso é o potencial de ação. Então, no potencial de membrana de repouso, a célula internamente ela está carregada negativamente, tá? Então, ela tem um potencial aí de repouso de menos 70 milivolts, tá? Quando ocorre um potencial de ação, essa situação é invertida. Então, a célula que estava polarizada, carregada negativamente, ela, por alguns instantes, ela se torna aí positiva, tá? Ela passa de menos 70 milivolts para 40
milivolts positivo. Tá? Quando isso ocorre, nós temos aí o potencial de ação, que possibilita, aí, por exemplo, a comunicação entre neurônios, tá? Ou a movimentação, aí, a contração muscular, por exemplo. Certos? Muito bem, gente. Então, o potencial de ação é uma inversão do potencial de membrana de repouso. Tá? E nesse gráfico, né, nós temos aí três eventos, né? Nós temos aí a despolarização, a repolarização e um estado momentâneo de hiperpolarização. Tá? Quais eventos iônicos ocorrem nessas fases do potencial de ação? Então vamos lá. Então na despolarização ocorre aí a abertura dos canais de sódio, tá? Então sódio, né, tem carga positiva. Muito sódio começa a entrar na célula e é justamente a entrada do sódio que vai fazer com que a célula saia do estado negativo e passa para o estado aí positivo, tá? Ficando aí no pico do nosso gráfico, né? Gerando aí o potencial de ação, tá? Esse é o evento iônico que ocorre na despolarização, abertura dos canais de sódio. Após atingir aí o potencial de ação, o próximo evento aí é a repolarização, ou seja, a célula vai trabalhar, né, para manter aí o seu estado de potencial de repouso. Tá? Então, na repolarização, ocorre o fechamento dos canais de sódio e a abertura dos canais de potássio. Então, o potássio passa a entrar aí para o interior da célula. Tá? E à medida que o potássio entra, né, vai chegar uma hora que vai entrar muito potássio e a célula momentaneamente vai ficar aí hiperpolarizada, né? O próximo evento aí, que é a hiperpolarização, tá? Na hiperpolarização ocorre o fechamento dos canais de potássio, isso ocorre de maneira bem lenta, tá? Isso que faz então com que a célula fique muito eletronegativa e a partir daí, né, a hora que os canais de potássio se fecham, nós temos a atuação aí da bomba de sódio e potássio, que vai fazer com que a célula, essa célula adquira o seu estado aí de repouso, certo? Então são esses os eventos iônicos relacionados a essas fases do potencial de ação, tá? O que mais, gente? Ainda, né, sobre a bioeletrogênese, mais relacionada aí à bioeletrogênese cardíaca e também no coração, nós ficamos aí várias aulas, né, falando aí sobre hemodinâmica, e eu coloquei aqui algumas questões que vão sintetizar aí essas aulas que nós vimos, tá? Essas videoaulas, tá? Então, a 16 é de alternativa, né? Também fácil, né? Para que o coração mantenha seu ritmo, existe um complexo sistema excitatório atuando neste órgão, tá? Uma dessas estruturas é conhecida como marca-passo natural, que atua mandando impulsos que garante a contração do coração, tá? Verifique as alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente o nome dessa região do coração. Então, qual que é a região presente no coração que é chamada, que é classificada como sendo o nosso marca-passo natural? Lembram? A alternativa correta é a letra C, né? É a região do nodo sinoatrial, tá? Pode ser nodo ou nó sinoatrial, tá? Esse termo nó ou nodo representa um conjunto de células, certos? Então, o nó do sino atrial é responsável pela geração aí do potencial de ação do coração, tá? E
Na parte de hemodinâmica, né, nós vimos aí a velocidade do fluxo de sangue ao longo aí dos vasos sanguíneos. Né? Nós finalizamos aí o assunto, né, a videoaula com esse gráfico, por exemplo. Né? Então, comente, né, sobre esse gráfico, sobre essa figura. Então, essa figura, ela mostra, né, a parte de cima, ela mostra aí a área de secção dos vasos, né? O que é a área de secção? O diâmetro dos vasos, tá? Na aorta, na artéria, arteríolas, capilares, vênulas e veias, tá? Então a figura, a parte de cima aí mostra aí o diâmetro, né, desses vasos, a área de secção desses vasos, e na parte de baixo do gráfico, né, nós temos aí a velocidade do fluxo de sangue nestes vasos, tá? E o que nós podemos falar aí sobre essa figura, né? Então, vamos lá, gente. Então, de acordo com essa figura, né, a velocidade do fluxo de sangue, ela varia diretamente com o inverso da área de secção do vaso sanguíneo. Ou seja, quanto menor a área de secção do vaso, maior aí a velocidade do fluxo de sangue. E de acordo com esse esquema, né, o sangue, né, a velocidade do fluxo de sangue vai ser maior aonde? Maior na aorta, né, nas artérias, principalmente na aorta, tá? Muito bem. Então, na aorta, nós temos o local de maior velocidade do fluxo de sangue, tá? E o oposto ocorre, né? Quanto maior a área de secção do vaso, menor é a velocidade do fluxo de sangue. E no sistema circulatório, esse local aí de menor velocidade do fluxo de sangue vai se dar na região dos capilares, tá? Então, nos capilares, a velocidade do fluxo de sangue, ela é menor. E isso é de extrema importância, né? Porque permite uma melhor, né, troca aí de nutrientes e até resíduos entre as células e o sangue, tá? Muito bem. Logo, né, finalizando o gráfico, né, logo a velocidade do fluxo sanguíneo vai ser diferente ao longo aí do sistema circulatório, né, ao longo dos vasos sanguíneos, certos? Muito bem, gente. O que mais? E a 18, né, em uma leitura de pressão sanguínea, 120 por 80 mmHg, é correto afirmar o quê? Tá? Então, essa leitura, né, está relacionada aí com a aferição da pressão arterial, tá? Classificada aí como ideal, né? E o que esses números significam? Na verdade, eles significam aí a força, né, em que o sangue é ejetado do ventrículo esquerdo sobre a nossa aorta, tá? Então, 120 aí representa aí a pressão máxima, né, durante a sístole ventricular esquerda, e 80 aí representa a pressão mínima, né, durante aí a diástole ventricular esquerda. Então, a melhor alternativa aí para essa questão está na letra B, né? 120 mmHg representa a pressão do sangue contra as artérias durante a contração ventricular, né? Sístole. E 80 mmHg representa a pressão do sangue contra as artérias durante o relaxamento ventricular, durante a diástole. Certos? Muito bem, gente. E duas questões relacionadas aqui com a biofísica da respiração, já foi na parte final aí do semestre, né? A 19 diz respeito aí a inspiração, né? Que é a entrada de ar aí
dentro dos pulmões, dos alvéolos, tá? Então, para que a inspiração ocorra, a caixa torácica ela deve ser expandida. Quando isso ocorre, o volume pulmonar aumenta. E para que o ar entre nos pulmões, é preciso, é fundamental que a pressão intra-alveolar diminua, tá? Então, você tem uma sentença aqui, você deve preenchê-la corretamente. Tá? Então, vamos lá. Complete as lacunas para a seguinte sentença. Para que a inspiração ocorra, a caixa torácica deve ser expandida. Isto aumenta o volume pulmonar e assim diminui a pressão intraalveolar. A alternativa correta é a letra A. Acertaram? Muito bem. E o A20, né, é sobre a expiração. Né? Para que a expiração ocorra, a caixa torácica ela deve ser aí contraída. Obviamente, o volume do pulmão, o volume pulmonar vai diminuir. E o ar só vai sair aí dos pulmões, né, de fato, quando a pressão intra-alveolar aumentar. Tá? Então, vamos lá. Complete as lacunas para a seguinte sentença. Para que a expiração ocorra, a caixa torácica deve ser contraída. Isto diminui o volume pulmonar e assim aumenta a pressão intra-alveolar, favorecendo o fluxo de ar da atmosfera para fora, né, dos pulmões. Né? A alternativa correta é a letra E. Né? Muito bem. E finalizamos aí o semestre, né, sobre a biofísica da visão. Tá? A refração é o fenômeno que consiste no fato da luz passar de um meio para outro diferente. Em relação a esse processo, podemos afirmar que... Tá? Então, gente, durante a refração, quais eventos ocorrem? Então, a luz ela sofre um desvio e tem sua velocidade alterada. E isso está em qual alternativa aqui? Na letra D, certo? E quando a luz entra aí nos nossos olhos, né, nós temos várias estruturas transparentes que vão refratar a luz, como a córnea, o cristalino, o humor vítreo e o humor aquoso. Tá? Então, além de refratar aí esses raios de luz, essa luz deve ser ainda focalizada lá na nossa retina. Tá? E a última questãozinha, assinala a alternativa correta. Indica o caminho percorrido por um raio de luz que atinge aí o nosso olho. A alternativa correta é a letra D, córnea, pupila, cristalino e retina. Então é isso, gente. Essa foi a temática da videoaula de hoje. Para aqueles alunos que fizeram aí todas as atividades do portal do aluno, considerem-se de férias. Para quem ainda não fez essas atividades, por favor, façam, tá? E até o próximo semestre, se Deus quiser, tá? Boa noite.